Bom dia a todos, bom dia professor Marcos Vinícius. Estamos aqui reunidos para a apresentação desse seminário como parte da graduação desse quarto período do curso de embriologia. Nós vamos estar apresentando a diferenciação das alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Os componentes no qual, desse trabalho que vamos apresentar é a Ana Clara, Ana Cláudia, Ellen, Felipe, Luca Ribeiro, Jéssica de Castro, Milena, Suzy e Tânia Raquel, que sou eu. Defeitos congênitos causados por fatores genéticos. Ocorre dois tipos de alterações nos complementos cromossômicos numéricas e estruturais. As alterações podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomas. Em algum caso, os dois tipos de cromossomos são afetados. Pessoas com aberrações cromossômicas geralmente apresentam fenótipos característicos. Anormalidades cromossômicas numéricas são alterações no número de cromossomos. As aberrações numéricas dos cromossomos geralmente resultam da não disjunção durante a meiose ou mitose. Como resultado, o par cromossômico ou a cromátides passam para uma célula filha, enquanto a outra célula filha não recebe nenhum. A não disjunção pode ocorrer durante a gametogênese materna ou paterna. Aqui nós temos a imagem representativa da divisão meiótica, que é dos cromossomos. Esta imagem nos traz uma explicação, um conceito da não disjunção de cromossomos durante a primeira divisão meiótica de um oócito primário, que resulta em um oócito anormal com 24 cromossomos. A fecundação subsequente por um espermatozoide normal produz um zigoto com 47 cromossomos, aneuploidia, que representa um desvio do número diploide humano de 46. Glossário de termos teratológicos é um defeito congênito, que é uma anormalidade estrutural de qualquer tipo. Destaca-se os 4 tipos de defeitos congênitos clinicamente significantes. Malformação. A malformação é um defeito morfológico de um órgão ou região maior do organismo, que resulta de um processo do desenvolvimento intrinsecamente anormal. A perturbação é um defeito morfológico de um órgão ou região maior do organismo, que resulta do desarranjo extrínseco ou interferência com um processo do desenvolvimento originalmente normal. Deformação é um formato, conformação ou oposição anormal de uma parte do organismo, que resulta de forças mecânicas. A compressão intrauterina resultante do oligohidrâmio pode produzir um pé torto. E por último, a displasia, que é uma organização anormal das células nos tecidos e seus resultados morfológicos. A displasia constitui um processo e a consequência da desistogênese, que é a formação anormal do tecido. Sendo que todas essas anormalidades relacionadas com a histogênese, portanto, são classificados como displasia, como a diplasia ectodérmica congênita. Outros termos descritivos são usados para crianças com múltiplos defeitos e os termos evoluíram para expressar a causa e a patogênese. Um defeito do campo politópico é um padrão de defeitos derivados da perturbação de um único campo do desenvolvimento. Uma associação
é uma ocorrência não aleatória em dois ou mais indivíduos de múltiplos defeitos, que não se sabe se são um defeito de campo politópico ou uma sequência ou uma síndrome. Dismorfologia é uma área da genética clínica, que está envolvida com o diagnóstico e interpretação de padrões de defeitos estruturais. Uma sequência se trata de um padrão de múltiplos defeitos derivados de um único defeito estrutural ou de um fator mecânico conhecido ou presumido. Uma síndrome é um padrão de múltiplos defeitos considerados patogenicamente relacionados e que, até onde se saiba, não representam uma sequência única ou um defeito do campo politópico. Inativação de gênesis. Durante embriogênese, um dos dois cromossomas X nas células somáticas femininas é inativado. Isso ocorre aleatoriamente e aparece como uma massa de cromatina sexual. Durante a implantação, nós temos a inativação de gênesis em um cromossoma X nas células somáticas de embriões femininos. E na representação da cromatina sexual, nós temos a inativação do X, que é a doença ligada ao cromossoma e tem um gene mutante ativo ou inativo. Aneuploidia. Aneuploidia é um desvio, são alterações, aneuploidia e polipoidia. São as alterações do número de cromossomos. A aneuploidia é qualquer desvio do número diploide de 46 cromossomos. E a poliploide é uma pessoa que tem um número de cromossoma que representa um múltiplo do número haploide de 23. E a principal causa da aneuploidia é a não disjunção durante a divisão celular, que resulta em uma distribuição desigual de um par de cromossomos homólogos para as células filhas. Aqui nós temos a síndrome de Turner. Nós temos aqui essa figura representativa, né, onde que nos traz as manifestações clínicas, né, que aqui nós vamos estar citando. Então, síndrome de Turner, aproximadamente 1% dos embriões femininos com monossomia do X sobrevive. O fenótipo da síndrome de Turner é feminino. O erro da gametogênese não disjunção que causa a monossomia do X. As manifestações clínicas aqui citadas e bem claras, né, tem um indivíduo de baixa estatura, ele tem um tórax largo, onde, como mostra aqui a figura, os mamilos são muito separados de um lado e do outro, metacarpo curto, são unhas pequenas e tem manchas marrons pelo corpo. Tem muitas dobras na pelve, tem a constrição das aortas, pouco desenvolvimento dos seios, há deformidades no cotovelo, né? Então, os ovários subdesenvolvidos e sem menstruação. Trissomia dos autossomos está associada principalmente a 3 síndromes: trissomia do cromossomo 21, que é síndrome de Down, síndrome da trissomia do 18, que é síndrome de Edwards, e a síndrome da trissomia do 13, que é síndrome de Patau. Aqui nós temos as figuras representando exatamente esses três pontos da trissomia dos autossomas. A trissomia ela é a presença de 3 cópias de cromossomos em um determinado par cromossômico. A causa comum desse erro numérico é a não disjunção meótica dos cromossomos, que resulta em um gameta com 24 cromossomas em vez de
23 e, subsequentemente, em um zigoto com 47 cromossomos. Tetrassomia e pentassomia apresentam núcleos celulares com 4 a 5 cromossomos sexuais. A síndrome de tetrassomia X, com 48 com a sequência de 4X, está associada à deficiência mental grave e prejuízo no desenvolvimento físico, aqui representativo. E a síndrome da pentassomia X, em parêntese 49, com a sequência de 5X, geralmente inclui deficiência mental grave e defeitos físicos múltiplos. O mosaicismo é uma condição em que 2 ou mais tipos celulares contêm números diferentes de cromossomos normais e anormais. Então, aqui nós temos a triploidia, que é rara normalidade em que os fetos nascem com um conjunto extra de cromossomos em suas células. A triploidia são fetos triploides que apresentam restrição do crescimento intrauterino grave com acentuada desproporção entre a cabeça e o corpo. Embora os fetos triploides cheguem a nascer, eles não sobrevivem muito. Nós temos o exemplo da triploide aqui. Então, nós temos a tetraploide, que é a duplicação do número de cromossomos diploides de 46 para 92. Tetraploidia provavelmente ocorre durante a primeira divisão de clivagem do zigoto. A tetraploidia, que são embriões tetraploides, são abortados muito precocemente e geralmente tudo que é recuperado é um saco coriônico vazio, que é um embrião inviável. Essa imagem aqui representa um feto triploide. Então, porque são rara normalidade em que os fetos nascem com um conjunto extra, de cromossomos em suas células. Que nós temos 69 cromossomos, ilustra uma desproporção, que é a cabeça corporal acentuada. Então, fetos triploides representam quase 20% dos abortos com anormalidades cromossômicas. As anormalidades cromossômicas estruturais são representadas por translocação, deleção, cromossomo em anel e microdeleções e microduplicações. Aqui nós vamos estar citando ou apontando, explicando cada uma dentro desse contexto. A translocação é a transferência de um pedaço de um cromossomo para um cromossomo não homólogo. A deleção é a perda de uma parte do cromossomo após o rompimento. Consequentemente, ocorre a perda de material genético. Logo, o cromossomo em anel é quando 2 extremidades são perdidas e as extremidades rompidas unem-se. E o microdeleções e microduplicações são deleções intersticiais e terminais muito pequenas, detectadas em vários distúrbios cromossômicos. Nós vamos citar nas duplicações e inversão, daqui a pouco, onde que vai poder entender melhor. Então, nós temos aqui a citogenética molecular, que é o ramo da genética que estuda a estrutura dos cromossomos em estado normal e em estado patológico, e também os caracteres e doenças hereditárias. Dentro dessa genética, nós temos as duplicações, a inversão e o isocromossomo. As duplicações é o fenótipo que resultante geralmente inclui comprometimento mental ou defeitos congênitos. A duplicação pode envolver parte de um gene, todo o gene ou uma série de genes.
A inversão é uma aberração cromossômica em que um segmento de um cromossomo é invertido. Dentro do isocromossomos é produzido quando o centrômero sofre divisão transversal em vez de longitudinal, aqui representado, criando um cromossomo onde um braço está ausente e o outro é duplicado. Pessoas com essa aberração geralmente apresentam baixa estatura e outros estigmas de síndrome de Turner, igual nós apresentamos na figura anterior, como já vimos. Bem, finalmente nós concluímos a apresentação do nosso trabalho aqui no nosso seminário e deixamos o nosso agradecimento a todos pela presença, pela paciência de nos ouvirmos, e agradeço também ao nosso professor Marcos pela didática que nos proporcionou desse crescimento, dessa pesquisa, e todos os colegas que contribuíram aqui para a construção deste seminário e desse trabalho. Muito obrigada.